Já quero convidar a vocês a abrirem no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Lucas 24, treze ao 35. Amém? Amém? O texto diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora conhecido por eles quando partia o pão. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, fale conosco, fale por meio da Tua palavra. Que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito Santo, tocar em nossos corações, trazer a mensagem que vem de Ti. Por isso, nós estamos aqui submetidos à Tua sagrada Escritura, às sagradas e santas letras, para que dela possamos ser alimentados, a Tua própria palavra viva, presente aqui. Por isso, fale conosco, haja através de nós, Espírito Santo, para que nós possamos entender a verdade do Evangelho e o que o Senhor tem para falar conosco hoje. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ao longo da história, nós olhando nos livros da história mundial, nós vemos grandes líderes que conduziram
diversas revoluções, diversas mudanças estruturais, sociais e políticas no local onde eles viviam, na nação em que eles faziam parte, e como que a presença desses líderes e desse movimento mudou de fato o cenário daquela localidade. Nós temos duas grandes revoluções que nós conhecemos. A primeira é a Revolução Francesa, e que a gente tem como alguns líderes bem conhecidos historicamente, Marat, Danton e Robespierre, foram líderes revolucionários que tomaram a dianteira e conduziram todo o povo para alcançar aquilo que nós conhecemos como liberdade, igualdade e fraternidade, num local onde havia um sistema político opressor, onde os mais pobres não tinham acesso à riqueza. Do mesmo fato, nós vemos na Revolução Russa, que tem como os expoentes principais deles Lenin e Trotsky, que também nós percebemos, assim como a Revolução Francesa, eles agiram e conduziram a maioria do povo a mudar o cenário político-social daquela nação. Nós vemos nessas duas realidades sempre a mesma história. Um sistema político e social onde poucos detinham riquezas e a maioria da população, principalmente camponeses, operários e a burguesia, tinham pouco acesso às riquezas e muitos impostos eram cobrados pelo alto Estado, pelas pessoas mais nobres e pelo clero. Então nós vemos que todo esse movimento para mudar o cenário político nessas duas revoluções foi esse povo oprimido pelos impostos, por falta de recursos, muitos deles passavam fome por não ter dinheiro para comprar, e nós vemos esse movimento popular para tomar de volta o poder e entregar esse poder ao povo, de fato instaurar uma democracia onde o povo fosse ouvido, porque era sempre uma minoria que tomava a rédea do país e controlava todas as riquezas, sendo que a maioria passava fome e dificuldade no seu dia a dia e era oprimido com grandes impostos. Nós vemos isso nessas duas grandes revoluções e como esses líderes conduziram esse povo a essa mudança de cenário. Nós vemos isso, todas essas revoluções, por mais que com muito sangue, com muitas mortes, eles conseguiram de alguma forma mudar a sociedade onde que eles viviam. Eles mudaram essa estrutura, eles conseguiram aplicar aquilo que eles gostariam. Mas nós vemos que, diferente desses homens que lideraram essas grandes revoluções e que mudaram o cenário político-social dos seus países, Jesus foi um líder diferente. Diferente dessas grandes revoluções, desses grandes líderes que nós conhecemos nos livros de história, sua ação, de fato, não contemplou uma transformação sociopolítica da sua região. Não houve uma revolução nos mesmos termos de uma revolução francesa ou de uma revolução russa. Ele não tomou o poder de alguma forma, por meio da força, por meio da espada, por meio de armas, e ele não implementou por meios políticos a sua ideologia. Isso, no mínimo, nos chama a atenção. Jesus foi um líder diferente de Robespierre, de Lenin ou Trotsky. Mas o que Jesus e o cristianismo têm de diferente, o que Jesus, como um grande líder, que todo mundo conhece hoje, talvez muito mais do que esses homens que eu citei aqui, qual foi a diferença dele? Qual era o objetivo dele? Qual era a sua missão? O grande problema que muitos de nós têm hoje é que estamos enganados sobre a figura de Jesus e sobre a sua obra, sobre a sua missão. E, consequentemente, muitos estão enganados sobre qual é a missão da Igreja de Jesus Cristo, hoje, a nossa missão. Lucas, o autor do evangelho que nós lemos, do texto, ele foi o autor do próprio evangelho, que dá nome a esse evangelho, bem como do livro de Atos, que conta os atos dos apóstolos, o início da igreja após Jesus ressurgir dos mortos e subir aos céus. Em seus escritos, nós vemos uma característica muito marcante em relação aos outros evangelistas. Ele
nos informa na abertura do seu evangelho que ele fez uma grande pesquisa. Ele procurou diversas testemunhas que estavam com Jesus, que caminharam com Jesus, que participaram de momentos importantes, e ele começou a colher informações dessas pessoas. E muitos detalhes históricos nós temos apenas no livro de Lucas, justamente por essa pesquisa mais refinada. Ele era, de fato, um historiador. Ele é uma pessoa que ia de porta em porta, cada testemunha, pedindo o testemunho de cada um sobre a vida, o ministério e o que Jesus havia feito pelaquela pessoa. E no texto que nós estamos tratando hoje é um desses casos. Lucas é o único que narra com tanto detalhe. Marcos chega a falar sobre esses dois discípulos a caminho de Emaús, porém é apenas 1 ou 2 versículos, mas Lucas dá mais detalhes dessa conversa entre esses dois discípulos e o Jesus ressurreto. Quando nós iniciamos o texto, nós temos uma pequena narrativa. O contexto que nós estamos aqui é que já havia 3 dias que Jesus tinha sido crucificado. Havia 3 dias que Jesus tinha sido morto pelos romanos, a pedido do próprio povo judeu, dos líderes das sinagogas. Nós percebemos que esses homens, eles estão caminhando para um povoado, Emaús, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e durante o caminho, eles conversam sobre esse fato. Eles eram discípulos de Cristo, haviam caminhado com ele, e eles estavam discutindo sobre tudo o que havia acontecido naqueles últimos dias. Aquele homem, Jesus Cristo, que fez tantas coisas, havia morrido. Aquele homem que eles tinham tanto apreço, que eles seguiam, não estava mais presente. Então eles discutiam sobre aquilo. E enquanto eles conversavam, o próprio Jesus aparece na cena, se aproxima deles. O texto nos informa que os dois, eles foram impedidos de reconhecer a Jesus. Nós entendemos que o próprio Deus fechou os olhos desses homens para que não reconhecessem o Cristo ressurreto. Sobre esse ponto é importante destacar que essa fala do autor denota que o único motivo que eles não reconheceram Jesus foi porque Deus os impediu. Isso aqui nos ensina de que a ressurreição de Cristo, de fato, foi em carne. Essa parte do texto não deixa dúvidas de que era apenas um fantasma de Jesus, uma aparição, um tipo de alucinação dos dois. Não, Jesus estava ali em carne. Eles só não reconheceram Jesus porque Deus o impediu de reconhecer. Não há dúvidas, então, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E Jesus se aproxima deles e pergunta sobre o que eles estavam conversando. Provavelmente eles estavam muito eufóricos, muito agitados, né? Conversando e discutindo sobre o que havia ocorrido com o seu mestre. E o texto nos informa que assim, quando Jesus pergunta sobre o que eles estão discutindo, o semblante deles se entristece. Eles ficam abatidos. Eles ficam tristes, o rosto deles mudou. Isso quer dizer muita coisa. Quer dizer que havia uma dor, um sofrimento claro ali. Mas ao mesmo tempo, além desse abatimento do coração, eles também ficam espantados. Espantados porque tinha algum homem naquela região que não sabia o que tinha acontecido com Jesus de Nazaré. Porque todo mundo sabia. Então eles falam, você só pode ser estrangeiro, porque todo mundo sabe, né, o que aconteceu nesses últimos dias. Com essas duas informações, nós temos um pequeno vislumbre do impacto emocional e social que Jesus causou naquela região, naquele tempo, quando ele estava no seu ministério. Nós percebemos o quanto que Jesus impactou as vidas individuais, o coração de cada um, a ponto desses homens estarem extremamente tristes. Não era um familiar deles, não era um irmão, um pai, um filho.
Jesus de fato marcou a vida desses homens a ponto deles mudarem o seu rosto de tanta tristeza, somente por se lembrar que seu mestre havia morrido. Da mesma forma, vemos um impacto social. Jesus era famoso. O fato deles falarem, como você não sabe? Jesus de Nazaré morreu há 3 dias. Todo mundo está sabendo. Então, o ministério de Jesus causou sim um impacto naquela localidade. Mudou muita coisa. Tanto é que ele afrontou o grande império romano. Tanto é que ele foi morto. Jesus, de fato, impactou a sociedade nos momentos que ele viveu aqui na terra. O fato dos 2 discípulos realmente se entristecerem demonstra um forte laço sentimental. E também vemos que Jesus, de fato, foi um homem muito famoso, reconhecido, e causou uma mudança no cenário social, ao ponto de todos saberem quem ele é. Então, o fato desses homens terem sido impedidos de reconhecer Jesus, deu um vislumbre para Jesus e para nós hoje, de como os discípulos dele pensavam acerca dele mesmo, do próprio Messias, e da sua morte e da sua obra. Então, Jesus segue a conversa e pede para aqueles homens falem o que havia acontecido. Ele sabia o que havia acontecido, ele está falando dele mesmo, mas ele pede para que aqueles homens falem. Ele quer ouvir o que aqueles homens têm a dizer, os seus discípulos têm a dizer acerca de si mesmo, e o que estavam deixando eles tão tristes. Jesus realmente queria ouvir o que eles esperavam do ungido de Deus, o que eles esperavam do Messias. O versículo 19 até o versículo 21, 19b, tá? Até o 21. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Essa foi a resposta deles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Essa foi a explicação deles para Jesus. Quero destacar o versículo 21. Eles dizem, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Mas o que eles querem dizer com isso? O que eles de fato esperavam? O que eles consideravam a redenção, a salvação? Nós podemos ter uma ideia olhando para a história de Israel e olhando para a situação que eles estavam vivendo naquele contexto. Para aqueles homens, eles tinham muitas promessas. Profetas haviam falado sobre o Messias, sobre o ungido de Deus que viria e restauraria o reino. o Messias, sempre foi linkado à figura do rei Davi, de que do rei Davi viria aquele que novamente sentaria no trono e colocaria de novo o reinado de paz e justiça para Israel. Eles esperavam que esse descendente de Davi reinaria no presente momento, naquela situação. Eles esperavam voltar àqueles tempos de glória, de riqueza, de vitórias daquela época. E mais do que isso, eles acreditaram que era Jesus, o Messias, o Cristo. Porém, eles tinham outra promessa na mente. Aquilo que Davi diz no Salmo 16, de que o seu ungido, o Messias, não sofreria decomposição. Porém, até aquele momento, eles não tinham evidências claras de que Jesus havia ressurgido dos mortos. Seus olhos estavam fechados. Uma observação importante, e que está aqui no texto, ao relato das mulheres
entre elas Maria e Maria Madalena, que foram até o sepulcro de Jesus para fazer alguns cuidados pós-morte com o corpo, e elas não encontraram o corpo. Elas têm uma visão de um anjo que diz para ela: ele vive, ele não está mais entre os mortos. Porém, nós precisamos lembrar que era uma realidade daquela época, algo que a gente já tem conversado recorrentemente aqui no púlpito. As mulheres naquela época não tinham voz. Então, mesmo que essas mulheres tenham falado: ele não está mais lá, nós vimos um anjo, ele disse que ele ressurgiu dos mortos, a palavra dessas mulheres não era considerada. Então, nós entendemos o que trazia mais tristeza para eles, porque eles acreditavam: beleza, Messias morreu, mas ele não vai sofrer com decomposição. Eles esperavam uma ressurreição, mas até aquele momento não havia acontecido. Já tinham se passado 3 dias, e Jesus não tinha voltado, e eles provavelmente se perguntaram: será que ele é o Messias? Será que de verdade ele é o ungido de Deus? Porque no final das contas eles esperavam um rei poderoso como Davi, um rei que restabeleceria o reinado de Israel, que tomaria o poder de Roma, que revolucionasse aquela situação, desse de novo o poder nas mãos de Israel, para que eles não fossem mais oprimidos pelos grandes impostos dos romanos, que eles não sofressem as duras penas de Roma, mas que o Messias pudesse tomar o poder com a força, governar, se tornar um imperador, tirar Roma do poder. Mas Jesus não havia feito isso. Na verdade, ele foi morto pelos próprios romanos. Jesus foi morto numa cruz de forma vergonhosa. Isso tudo nos faz entender o que se passava no coração desses homens. Percebemos que não só aqueles homens, mas esse era um pensamento de todo o povo judeu. Eles acreditavam que essa redenção que eles citam aqui era a libertação da opressão romana e a reimplementação do reino de Israel. Com a liderança do Messias, era de fato uma ideia revolucionária. Assim como foi os burgueses na França, a classe operária na Rússia. Eles desejavam que o Messias tomasse o poder com a espada. Porém, essa expectativa foi frustrada. Porque aquele que tinha essa esperança, que dava essa esperança para aqueles homens, foi morto pelas autoridades da época. A questão é que hoje, muitas vezes, assim como os judeus, esperamos algo errado do Messias, do próprio Jesus Cristo. Hoje muitos de nós estão iludidos acerca de quem Ele é, do que Ele fez por nós. Nós temos visto em nosso meio sendo feita uma coxa de retalhos, criando um cristianismo político, e que tem um Messias, um Jesus político, e que o Evangelho é apenas um manual que visa apenas fundamentar uma transformação social que deve ser por meio de sistemas políticos e econômicos. Para os judeus, naquela época, o mal que precisaria ser resolvido, o problema que deveria ser consertado, aquele que oprimia e que o povo deveria ser liberto dessa opressão, era uma estrutura social injusta. O problema lá era Roma, e muitos de nós hoje entendemos que o problema é nossa estrutura social, que o mal no mundo está na sociedade, que o mal do mundo está no governo, na forma de governo de hoje, no sistema econômico atual. O mal está lá. O mal é a estrutura social que é opressora, que é corrompida, e que a solução só pode ser um novo sistema político, um sistema mais igualitário, um sistema mais justo. A solução é um governante que seja melhor, que pense mais em nós. Precisamos da redenção desse sistema corrompido, porque o problema é o sistema, porque o problema é a sociedade.
Essa posição, ela não considera que o grande problema que torna a sociedade, o nosso governo, a nossa estrutura social desigual e injusta é o pecado. O pecado que está no meu e no seu coração e de cada ser humano. Esse sistema desconsidera aquilo que o cristianismo de fato veio solucionar, aquilo que o Messias de fato veio nos salvar. A verdade é que hoje foi criada um tipo de teologia, um tipo de fé diferente da nossa. Já quero deixar isso bem claro, que substitui a soberania das Escrituras sobre o nosso contexto social, político, relacional, e submete a Escritura a pensamentos políticos e sociológicos. Há uma teologia sendo criada, pregada, e não é nova, de que realmente o problema que nós temos que resolver, como igreja, é a desigualdade no mundo. E como nós resolvemos isso? É implantando um sistema sociopolítico mais igualitário. É tomando o poder e que o Estado possa definir a igualdade e salvar a todos nós desse mundo opressor, dessa sociedade injusta. Então é o nosso presidente que vai ser o nosso Messias. É os nossos senadores que serão os nossos salvadores. A Escritura só serve para ser um manual de uma ética boa, mas ela não revela a solução de fato. Ela só vai servir como apenas uns fundamentos ali, mas o que resolve é a mudança desse sistema que atualmente é opressor, é ruim, e a implementação de um novo. Essa é a verdadeira libertação do mal do mundo. E assim, aqueles que hoje são oprimidos, que não têm acesso a recursos, poderão ter acesso, porque um sistema de governo será implementado, e essas pessoas estarão agora com as riquezas em suas mãos. E dizem que isso é o Evangelho, porque submetem o Evangelho em pensamentos políticos, pensamentos sociais, sociológicos. Se nós olharmos o mundo nessa perspectiva, e é esse o grande problema, o problema é como esses teólogos, como essa teologia lê o mundo. Ela não lê o mundo num viés das Escrituras, com o óculos do cristianismo, ela lê o mundo com o óculos sociológico, com questões sociais, e tudo que dá é o problema da sociedade, da estrutura social. Nessa perspectiva, a salvação para uma sociedade injusta não é o sangue remidor do Cordeiro, mas é a implementação de um novo sistema de governo que salvará a humanidade do sistema opressor vigente. O mal do mundo não é o pecado para esse sistema, mas é todo o sistema político, social e econômico atual. E a troca desse sistema é a salvação, seja lá qual for o tipo de sistema vigente. A salvação que nós temos para esse pensamento é por meios políticos, por meios econômicos. Esse modelo desconsidera que a sociedade corrompida e injusta que nós temos hoje é fruto de homens e mulheres injustos e corrompidos. Se a nossa sociedade é má hoje, isso é culpa nossa. O problema é que essa visão tira a culpa nossa. O problema não sou eu, o problema é a estrutura social, é a estrutura política. Não há uma política boa que dá igualdade, que dá justiça. Agora, o indivíduo não tem nada a ver. O mal que habita em nós, a nossa falta de ética em muitas das nossas relações, não tem nada a ver com isso. O problema que deve ser resolvido está fora do coração do homem. O grande problema desse tipo de teologia que submete a Bíblia a sistemas políticos humanos é que o Evangelho não é da mesma espécie e categoria de sistemas políticos humanos. O Evangelho não é a mesma coisa. O Evangelho não é
uma simples ideologia. O Evangelho não é apenas um sistema político. Por isso, não é compatível o Evangelho com esses pensamentos humanos. Eles não podem estar sendo misturados. O problema é que, quando nós confundimos o Evangelho com a política, com sistemas econômicos, há algo que se inverte na economia divina sobre a vida da igreja. A justiça social, a busca por igualdade entre nós, seres humanos, se torna mais importante do que a salvação das almas que estão indo para o inferno hoje. Fazer justiça social, trazer igualdade na vida terrena, se torna mais importante, porque quando olhamos no viés sociológico, puramente humano, que não considera a ressurreição, que não considera o mundo por vir, mas apenas um estudo voltado para a vida aqui e agora, a justiça social se coloca em primeiro lugar, no lugar da salvação das almas. Então a igreja deixa de se importar com os corações que estão longe de Deus, perdidos e caminhando para o inferno, e se preocupam mais com ações sociais. Isso é um erro. Mas é importante a gente entender que, para nós, a mensagem do Evangelho que traz a salvação, a libertação do pecado e nos dá a vida eterna, deve ser o primeiro lugar na nossa vida como igreja. Foi isso que Jesus fez na cruz. Essa missão que Ele deu para nós. Mas isso não nos isenta a promover justiça social enquanto nós estamos aqui na terra, como igreja. É um dever nosso. É um dever nosso promover igualdade, justiça, bondade. Nós devemos demonstrar para o mundo a verdadeira bondade, o verdadeiro amor, a verdadeira misericórdia que só nós encontramos em Jesus Cristo. Porque justiça, amor, bondade são atributos que vêm do próprio Deus. Nós sim devemos alimentar os famintos. Aqueles que têm fome, nós, igreja, devemos nos responsabilizar por isso. E muitos de nós, muitas igrejas, nós como igreja, isso é uma coisa que a gente deve pensar, temos negligenciado o cuidado das pessoas carentes, que não têm acesso a muitas riquezas, que passam fome, não têm muitas oportunidades. A igreja precisa se preocupar com isso. Isso é correto, isso é bom diante de Deus. Mas, do mesmo modo, seremos cruéis se nós alimentarmos o faminto, mas ao mesmo tempo não transmitirmos a mensagem do Evangelho e alimentar a alma sedenta dele. Isso é crueldade, porque estaremos fortalecendo o corpo daquele homem com comida, ou daquela mulher com alimento, mas estaremos fortalecendo eles para continuarem numa vida rebelde contra Deus. Precisamos alimentar o faminto, precisamos estender a mão àquele que precisa de ajuda, mas não podemos negligenciar a nossa principal missão: pregar o Evangelho salvador e remidor que traz vida eterna, que livra da condenação do pecado. Devemos preocupar primeiramente com a alma das pessoas que estão perdidas e longe de Deus, sem deixar as nossas ações de bondade, de cuidado, de lado. Toda essa visão dessa teologia da libertação, de que o problema está no mundo e não em nós, é um grande erro de interpretação bíblica em nosso meio. É um fato. Quando nós lemos a Bíblia por meio de um olhar externo a ela, um olhar sociológico e político, seja qual for a frente política, não estou entrando nesse mérito, independe disso. Nós não podemos, porque quando nós olhamos com viés humano para a Bíblia e submetemos a Bíblia à razão humana, nós criamos um outro evangelho, que não é o evangelho.
Nós criamos um espantalho do Evangelho e muitas vezes chamamos isso de Evangelho, porque devemos olhar para as Escrituras por meio do próprio olhar das Escrituras. Ela é suficiente em si. Nós não podemos nos enganar. Na verdade, as Escrituras que devem ser o parâmetro, o molde, é a cosmovisão cristã que nós encontramos nela, que devemos olhar para o mundo, que devemos medir os nossos sistemas políticos e econômicos, para ver se eles estão coerentes ou não. Não ao contrário, porque cairemos num erro muito grave de acrescentar coisas que Deus não falou na sua palavra. Nós não podemos deixar que a nossa ânsia, e nós devemos ansiar por isso, irmãos, de trazer justiça, trazer paz ao nosso mundo, nós devemos orar por isso, desejar isso, mas não podemos deixar que isso ultrapasse a justiça revelada em Cristo, para todos os homens, e que de fato resolve, de uma vez por todas, toda a corrupção da nossa sociedade, toda a corrupção da nossa humanidade. Seguindo no texto, nós percebemos que, diferente daqueles homens, Jesus não estava enganado sobre si. Ele sabia exatamente quem ele era e qual era a sua missão. Mesmo sabendo que todo o povo judeu esperava um rei poderoso, que viria para tomar o poder de Roma, ele sabia muito bem qual era a sua missão. E a postura diante daqueles homens que estavam perdidos e iludidos acerca dele mesmo, é uma postura que demonstra graça, que demonstra misericórdia. Jesus, ele chega a dar uma pequena chamada de atenção, dizendo como vocês demoram a entender, mas logo depois ele começa a se revelar novamente àqueles homens. Ele começa a proclamar a palavra de Deus e todas as profecias acerca do Messias, acerca dele mesmo, trazendo graça, trazendo a mensagem de salvação verdadeira e corrigindo a visão daqueles homens. O próprio Jesus, ele revela àqueles homens quem ele é. E ele, nesse contexto, revela que a verdadeira redenção não era a que eles esperavam, mas era a libertação do pecado, era a possibilidade daqueles homens se achegarem diretamente a Deus. Mesmo que todo o povo de Israel, mesmo que muitos estivessem esperando que o Messias fosse outro, e detalhe, nós vemos pelas posturas dos discípulos mais chegados de Jesus, os apóstolos, que eles mesmos sentiram isso. O próprio Pedro negou a Jesus. Ele não esperava aquilo, provavelmente. Mas essa visão de Pedro e tantos outros não deixou atrapalhar aquilo que Jesus veio fazer. Isso não impediu a vitória de Jesus em sua missão como ungido de Deus. Então Jesus realinha a percepção daqueles homens. Ele explica novamente aquilo que eles já conheciam, todas as profecias do Antigo Testamento. E nós percebemos que a tristeza daqueles homens, naquele primeiro momento, se tornou em alegria, se tornou em esperança, porque agora eles estavam sendo apresentados ao verdadeiro Messias, ao verdadeiro Salvador. E nós vemos que no decorrer da narrativa, Jesus chega um momento que ele faz como se fosse continuar o seu caminho e deixa os homens lá em Emaús, mas aqueles dois discípulos estavam desejosos por ouvir mais. Eles tinham conhecido ali o verdadeiro Messias, e eles estavam ansiando por mais daquela verdade, por mais do Messias. Nós vemos uma transição na vida daqueles homens quando Jesus começa a falar a verdade. Aquelas escamas que estavam impedindo que eles vissem que Jesus cumpriu a sua missão como Messias de Deus, estavam sendo tiradas. E todo aquele ensino equivocado que eles construíram na sua mente, estavam sendo deixados de lado. Então eles desejavam ouvir mais, entender mais.
Nós vemos que a mensagem sobre o verdadeiro Messias traz uma esperança mais firme, mais sólida. Por fim, Jesus aceita a ficar com eles, e no momento de partilhar a mesa, nós vemos que Jesus dá graças e parte o pão. E é muito interessante que durante esse movimento de Jesus partir o pão na mesa e distribuir aos seus discípulos, é que Deus abre os olhos daqueles homens. Isso é muito significativo porque, olhando o contexto desse texto, o fato da mesa do Senhor, a ceia, ela é uma representação daquilo que Jesus conquistou para a sua igreja, para o seu povo. O partilhar da mesa do Senhor é algo que traz alegria, contentamento, é sinal de que tudo está bem. Nós podemos nos assentar com o nosso Mestre. Então é muito significativo porque nós vemos que a mesa representa a vitória de Cristo, a vitória que vem da sua ressurreição, e de que agora todo o seu povo foi redimido e podemos compartilhar da sua mesa, entendendo que o nosso reino não é daqui, mas o nosso reino é o reino celestial, onde estaremos com o nosso Senhor, participaremos da sua mesa. E o que isso tem a ver conosco hoje? Hoje nós temos a revelação do próprio Cristo, nós temos as Escrituras. Por isso, seja a sua opinião, a opinião de qualquer teólogo, de qualquer professor de sociologia, sociólogo, acerca de quem Jesus é, de quem Jesus foi como homem histórico, nada disso diz nada sobre quem de fato ele é, apenas a palavra de Deus. Nada que nós possamos pensar sobre o Messias muda quem ele é. A nossa ilusão sobre quem Jesus é não vai impedir, não vai mudar aquilo que ele já fez por mim e por você. Ele permanece o mesmo, ele permanece aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Ele é um ungido de Deus, que veio à terra para morrer em nosso lugar, no lugar da igreja, salvar o seu povo da escravidão, do pecado, e apregoar o reino de Deus. Essa é a missão de Jesus, e não importa o que pensamos dele, é isso que Jesus fez e faz. Ele está hoje instaurando o seu reino, está preparando um lugar para nós. Nós sabemos que a realidade de Jesus, a verdade sobre ele como Messias, nos garante que todas as coisas que hoje estão fora do lugar, estão corrompidas, serão feitas novas. Toda injustiça, toda opressão que nós vemos nesse mundo corrompido e que nos incomoda, que nos deixa tristes, tudo isso será resolvido, não existirá mais, e com ele nós vamos compartilhar de uma vida plena, de paz, de bondade, de justiça. O fato de nós termos as Escrituras, nós cristãos, não nos dá o direito de assumir qualquer outro tipo de ideologia para nós lermos o mundo à nossa volta. O nosso mestre, se você se diz cristão, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, você deve considerar apenas aquilo que o próprio Cristo falou e os seus homens separados, o que o próprio Deus falou, como o padrão para a sua vida. Não temos o direito de assumir outras ideologias na frente da verdade de Deus. Apenas as Escrituras devem ser os nossos óculos para ler o mundo à nossa volta. Não devemos submeter as Escrituras a nada. Novamente, nós temos uma visão privilegiada sobre a história. O Império Romano, de fato, depois de um tempo, ruiu. Ele caiu. Ele foi substituído por um outro império muito mais forte, que tomou o poder. Após eles, outros impérios subiram ao poder e caíram.
Houve tempos em que alguns viviam em paz e prosperidade, enquanto ao mesmo tempo outros viviam em pobreza, fome e guerra. Porém, nós temos a certeza que o reino de Deus não tem essa volatilidade. Ele é eterno, ele é totalmente justo, ele é totalmente perfeito. Não há sombra de variação no reino de Deus. Ele de fato não irá ruir, não será substituído, ele será de fato perfeito. O texto ele se encerra com aqueles homens tendo a plena convicção da ressurreição de Jesus Cristo. Antes eles duvidavam, antes eles estavam tão iludidos acerca do Messias, mas agora essa experiência traz a certeza da ressurreição de Jesus. A cruz não era a sua derrota, mas era o símbolo da vitória de Jesus. Por isso, irmãos, para concluir, o Messias que nós devemos seguir é aquele que a Bíblia nos revela. A Bíblia diz que o Messias não foi um líder que desejava a transformação da estrutura político-social de sua época por meio da força ou de um sistema de governo que ele iria implementar. Jesus não era um político, Jesus não era um líder revolucionário, nos termos humanos, históricos, mas era alguém que falava sobre um outro reino superior, alguém que falava que você não deve tirar a sua espada, mas dar a sua face, aquele que foi como ovelha ao matadouro, sem dizer uma palavra. Ele foi aquele que diz que o seu povo não pertencia a esse mundo, mas que era estrangeiro, que era forasteiro, e que esse seu povo deveria buscar viver em santidade na contramão desse mundo. Ele não foi um revolucionário ou um líder de uma resistência contra um governo político. De fato, o Messias não veio, o verdadeiro, para a espada, ele veio para a cruz. Em nenhum momento Jesus tinha a missão de tomar o poder na espada, tirar o poder das mãos de César, mas desde a eternidade, a cruz era o seu estandarte. Jesus é o verdadeiro Messias que nos salva do verdadeiro problema desse mundo, que é a causa de todo o mal que nós vemos, de toda a injustiça. Ele é aquele que nos liberta do pecado. E a ressurreição de Jesus é a prova de que a sua vitória é definitiva e final. Porque não há nenhum poder, irmãos, nenhum sistema político, nenhuma ideologia que pode nos livrar da morte, somente Jesus. Nenhum ensinamento humano nos livra de uma eternidade longe de Deus. Nenhuma ideologia pode trazer paz que nós tanto esperamos, a igualdade que nós tanto desejamos. Sempre há uma corrupção, porque tem ser humano no meio. Se o pecado não for resolvido, não tem solução. Mas Jesus é aquele que resolve a raiz do problema. Então, o Messias libertador não são sistemas políticos, não são ideologias sociais, mas o Messias libertador é Jesus Cristo, que pela graça morreu no nosso lugar. Aquele que tomou a cruz que era nossa, e assim, ele pagou a nossa dívida com Deus. Nele, nós temos a verdadeira libertação. Em Jesus, aquele que sofreu, aquele que foi oprimido pelo próprio sistema político, é Ele que nos traz a libertação. E é por meio do seu sofrimento, é por meio da opressão, do peso que Ele levou sobre as suas costas, é que nós fomos curados. E Ele nos chama hoje a fazer diferença no nosso mundo. Como? Sofrendo com Ele, tomando
a nossa cruz. Mas, irmãos, a nossa cruz é muito mais leve do que a dele. E nós podemos ter a esperança que a libertação que Jesus nos trouxe é definitiva e teremos no futuro, e nós aguardamos isso com esperança e alegria, um reino de paz, prosperidade, justiça, igualdade e amor. Estaremos diante do Cristo ressurreto em carne, comeremos da mesa com Ele, Ele partirá o pão, nos dará. E isso deve ser motivo de alegria para nós. Vamos orar? Senhor Deus, nos perdoa, Senhor, por muitas vezes deturpar o Seu ensinamento. Nos perdoa por muitas vezes colocar a nossa agenda no lugar da Sua agenda, Senhor, no que o Senhor deseja para a Sua igreja, Senhor. Nos ajuda a priorizar o que deve ser priorizado. Nos ajuda a ter a Sua palavra como óculos que olhamos o mundo. Não nos deixe assumir na nossa vida, Senhor, por tudo que nós ouvimos, por toda a informação que nos chega, algo diferente do que o Senhor nos ensina, algo que vai contra o que o Senhor nos ensina, mas que possamos submeter tudo, todas as ideologias, todos os sistemas políticos, econômicos, todos os mínimos detalhes da nossa vida, à Sua palavra, ao Seu direcionamento. Por isso, Senhor, sabemos que a igreja é Sua. Por isso nos usa, Senhor. Usa a Tua igreja para manter pura e fiel a pregação da Tua palavra. Muitos falsos mestres têm se levantado, trazendo coisas estranhas à Sua palavra, ao Seu evangelho, e chamando de evangelho. Por isso, não nos deixe levar por esses falsos ensinamentos. Por mais que eles sejam atrativos, por mais que eles tenham meias verdades, que eles tenham verdades, mas que possamos pegar tudo o que o Senhor nos ensina e priorizar. Extrair tudo o que não é bom, tudo o que não está de acordo, e só aquilo que o Senhor nos instrui, que a gente possa assumir na nossa vivência. Senhor, nos ajude a priorizar a pregação do Evangelho em nossa vida, a pregação de um reino vindouro e não esse. Nós desejamos ser embaixadores do reino celestial, não guerreiros que querem mudar à força nosso sistema corrupto, por meios humanos, políticos e sociais, mas possamos apregoar um reino que não é daqui, mas ao mesmo tempo que nós possamos crescer em tanta santidade, a Sua semelhança, que a vida da igreja nesse mundo possa transformar a nossa sociedade. Sabemos que não chegaremos numa sociedade perfeita, é só na eternidade, mas que a igreja possa ser luzeiro nesse mundo, que possamos estender cada vez mais a mão para aquele que é oprimido, para o faminto, para o que está fraco, que a Sua igreja seja a primeira a fazer isso, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes temos caído nesse erro, mas não nos deixa substituir essas ações boas, as boas obras, pela pregação fiel das Escrituras, que possamos alimentar o faminto, tanto da fome do seu estômago, do seu corpo, quanto da sua alma, que deseja a Ti, que possamos levantar o fraco, mas que possamos levantar para apresentar a Ele o verdadeiro Senhor da sua vida, para que Ele agora possa viver uma vida fortalecida em Ti, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a diminuir, a frear o mal desse mundo como a Sua igreja, mas que nós possamos sempre priorizar as coisas do reino dos céus, e não desse reino. Precisamos de Ti, Deus, precisamos da Sua ajuda, por isso, nos ajude, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.